Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigada, Senhor, por mais essa manhã na Tua presença. Te agradecemos todos os dias, Senhor. Todos os dias de nos rendermos a Ti, começarmos nosso dia nos entregando à Tua presença, Senhor. E que nós possamos passar o nosso dia nos lembrando deste momento em que nos entregamos a Ti, para que o nosso dia seja coerente com a nossa oração da manhã. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente fazer de novo, mais um dia. A leitura orante é sempre uma oportunidade falarmos de Deus e precisamos aproveitá-la, né? As leituras que a igreja nos traz hoje estão em Gênesis, capítulo 16, do 1 ao 12, do 15 ao 16. O Salmo é o 105, entre parênteses 106, e o Evangelho é o de Mateus 7, do 21 ao 29. As leituras, elas continuam as leituras de ontem, né? Que a gente também trouxe a reflexão. E hoje, de modo muito especial, celebramos o dia de São José Maria Escrivá. E eu gosto muito de ler as coisas dele, ouvir. Tem muito conteúdo bom, interessante sobre ele. E São José Maria Escrivá, ele tem uma frase que eu gosto muito. E acho que hoje ela encaixa perfeitamente com as leituras. Ele fala: com alegria, nem um dia sem Jesus. Desculpa, com alegria, nem um dia sem cruz, que é nem um dia sem Jesus também, né? Mas a frase dele é sem cruz. Nem um dia sem cruz, mas uma vida em alegria. É um grande desafio, mas também é uma grande proposta de vida, né? Uma proposta que realmente nos leva para o céu, com alegria. Essa alegria é a alegria do Espírito Santo, que ela traz o amor de Deus, né? Então, as leituras que a igreja hoje nos traz, ela me tocou muito forte ao coração, porque a nossa humanidade muitas vezes grita e o Espírito Santo me diz: não atrapalhe os planos de Deus. A sabedoria que as leituras hoje pode nos trazer, né? Porque para cada um vai trazer aquilo que lhe é necessário. Por isso eu te convido a fazer as suas leituras, sua reflexão. O que hoje o Espírito Santo toca, ele toca primeiro em mim e peço que o Espírito Santo, né, me faça instrumento para falar algo que possa ser relevante na vida de quem escuta, né? Porque primeiro ele tocou na minha, ele primeiro me dá a lição, né? E as leituras de hoje, ele nos toca que muitas vezes a gente atrapalha os planos de Deus, e ele nos diz: não atrapalhe os planos de Deus. Olha só, na primeira leitura, que continua a leitura de ontem, né? Após Deus escolher seu povo, naquele momento em que Deus faz a Abraão a promessa de uma descendência numerosa, né? E ele fala de modo muito claro essa promessa. E aí nessa passagem de hoje vai nos mostrar como a gente atrapalha os planos de Deus, né? Sarai já era idosa, era estéril, e a aflição foi tomando conta dela. E ela então propõe a Abrão que tome para si a escrava Agar, e para que ela pudesse dar um descendente para Abraão, que já era idoso, já tinha aí mais de 80 anos, já era idoso. E Abrão consente. Sarai, ela é provocada, tentada a não confiar na promessa, e Abrão embarca nessa, né? Nós vimos isso com Eva e Adão. Eva ela é tentada a cair,
E Adão consente e eles caem. E assim acontece com Sarai e Abrão. Uma dúvida passa e o outro embarca, ao invés de ser firme na fé. Isso também fala conosco, né? Muitas vezes já temos clareza de um plano de Deus, muitas vezes não temos, mas insistimos em atrapalhar. Aquilo que nos causa aflição é aquilo que não está nos planos de Deus, porque os planos de Deus, embora muitas vezes não vai ser no tempo que eu quero, Ele traz paz. A aflição é que nos faz atrapalhar, a ansiedade. Ela nos faz atrapalhar os planos de Deus, porque aí colocamos os nossos planos. Deus prometeu, mas Ele não está dando conta de fazer, deixa eu fazer. Foi isso que Sarai fez, foi isso que Eva fez. E é isso que nós fazemos muitas vezes. Muitas vezes. Se Deus tem promessa de restaurar seu casamento, de restaurar seu filho, né, de restaurar uma comunidade que precisa se levantar, tem promessa de cura na sua vida, e aí a gente atrapalha com a nossa imaturidade espiritual, né, com a nossa ansiedade, com a nossa humanidade, a gente atrasa os planos de Deus, né? O povo ficou 40 anos no deserto porque queria fazer com as próprias mãos. O Salmo, inclusive, vai nos lembrar disso, né? Desse povo que até a idolatria cometeu ali, ofendendo a Deus. Então, nós precisamos pensar que eu não posso atrapalhar os planos de Deus. Porque se Deus tem um tempo para fazer os planos dele na minha vida, quanto mais eu interferir, mais esses planos são atrasados. Quando Deus fala para mim e para você, você não está pronta. Outro dia eu falei sobre isso aqui. Porque eu peço, Ele tem promessa, mas eu não me preparo. Então eu atrapalho os planos de Deus, não só atropelando, fazendo coisas, mas eu também atrapalho o plano de Deus não fazendo o que eu preciso fazer. Eu não estou pronta. Clamamos a Deus que nos prepare, porque muitas graças temos a receber, mas se não estivermos prontos, ou por atropelar, ou por omissão, essa graça vai demorar para chegar. Ou muitas vezes eu nem pedi, né? Então, nessa passagem, nos mostra, então, vá ler, leia a passagem, não dá para ficar narrando ela aqui, mas tudo parece improvável. E aí vem o inimigo me dizer, então faça você. Se Deus não está fazendo, faça você. Isso é provocação de Satanás na nossa vida, gente. Não é? Então, vai parecer improvável, vai parecer difícil. Aquele povo no deserto podia falar assim, e se Deus já nos esqueceu? Não. Deus não nos abandona. Ele não esquece de nós. E o nosso nome está escrito no livro dele. Porque ele tem planos para nós. Deus não criou e abandonou, Ele criou e Ele tem planos para nós. Então leiam a leitura em que falam, essa primeira leitura lá em Gênesis, em que fala do mover de Deus na vida de Abrão, da falta de confiança de Sarai e Abrão, do envolvimento de outra pessoa na sua desconfiança quando Agar entra na história. E Agar também foi tentada a deixar de ser humilde e a ser arrogante. E aí depois ela foi perseguida. E depois ela fugiu. Ela fugiu. E aí o anjo do Senhor busca ela no deserto. Volta e seja humilde. O convite que o anjo fez a Sarai, na verdade não foi um convite, né? Ele deu ali uma ordem para ela. Quando nós fugimos da promessa de Deus, o anjo de Deus nos resgata. Seja humilde, volta.
Deus tem promessa para a sua vida, Agar. Agar também teria uma descendência. Então, Deus move tudo para todos nós, para nos manter no caminho. A gente não pode ficar forçando a barra. Deus não é nosso mordomo. Ontem mesmo eu escutava de alguém dizendo assim: o Senhor tem tantas horas, tá chegando a hora de você me dar o que eu já pedi. Veja se podemos tratar Deus com essa arrogância. Não podemos. A hora de Deus não é a nossa hora do relógio, não é a nossa hora da nossa arrogância, da nossa falta de entendimento. Ele está comigo, aí eu tô aqui, não tô sentindo nada, Deus está em silêncio. Deus está em silêncio porque a gente não está parando para ouvi-lo. A oração é uma forte maneira de ouvirmos a Deus. A obediência é uma maneira de ouvirmos a Deus. Isso tudo assim, gente, isso tudo aqui não é ensaiado. O Espírito Santo, ele está falando para mim. E ele está me dizendo: para de atrapalhar, para de atrasar a graça. Porque, então, com isso, com Agar voltando e sendo humilde, ele corrigiu Agar. E ele corrigiu também Abrão e Sarai. Porque eles precisavam retomar aquela promessa que é um presente. A promessa de Deus é um presente que Ele vai nos entregar. Eu estou pronta para receber? Eu vou receber um presente de Deus sem saber o tamanho do valor que Ele tem? Não. Eu preciso me preparar. Preciso estar na presença dEle. Buscar a presença dEle, né? Eu preciso confiar em Deus. E confiar em Deus é eu olhar além do improvável. Gente, quando Abrão teve Isaac, que foi, né, o filho com Sarai, ele tinha 100 anos. E olha só, quando ele teve, quando Agar teve Ismael, ele tinha 86, a palavra fala. Olha quanto tempo ainda eles tiveram que esperar. Por quê? Porque quando atropelamos Deus, o tempo dele, nós atrasamos receber o presente da promessa dele. Mas então precisamos confiar, né? E confiar é exatamente a gente buscar alicerçar nossa vida em Deus. O que vier é o que vai estar no plano dele. E isso, São José Maria Escrivá vai dizer, né, com alegria nenhum dia sem cruz. Foram dias difíceis que eles passaram, são dias difíceis que a gente passa, mas é com alegria. Por quê? Porque temos que acreditar na promessa. Então, tudo vai parecer improvável. E Satanás vai te tentar nisso, no improvável. Deus te esqueceu. Não. Ele não nos esqueceu, Ele está comigo. Eu posso não estar sentindo a presença dEle, porque sentir a presença de Deus é uma consolação do Espírito Santo. Eu não preciso sentir para saber que Ele está comigo. E esse é um grande desafio. O Salmo vai falar da fidelidade de Deus e da infidelidade do povo de Israel. Leiam o Salmo para nos mostrar que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo. Porque é eterna é sua misericórdia. Ele fala assim, ele nos traz as lembranças da infidelidade do povo e que é ensinamento para nós hoje. E o Evangelho vai dizer, não basta dizer Senhor, Senhor, para chegar ao céu. Não basta dizer, não basta ser cumpridor de tarefas e na hora de viver a palavra de Deus a gente não viver. Jesus vai dizer, não basta dizer Senhor, Senhor. Era isso que ele estava falando para os fariseus. Não basta estar ali todo na indumentária e dizer, ó Senhor, Senhor, mas não viver o amor que Jesus estava ali levando para eles como grande ensinamento, né? E ele vai dizer, é aquele que coloca em prática os mandamentos de Deus é que vai ao céu.
E aí ele vai nos lembrar, então, vai dizer aí para nos ajudar a entender, né? Que o homem prudente é aquele que constrói sua casa com um forte alicerce. O nosso coração em Deus, ele tem que estar alicerçado, porque senão qualquer vento que bater vai me derrubar. Qualquer sopro que vier vai me levar para outros caminhos que não seja dentro da igreja de Deus, né? Da igreja de Jesus. Então a gente precisa buscar, né? Alicerçar nossa casa em algo que, mesmo com cruz, nós estaremos com alegria. Porque aquela casa que não tiver, ela vai cair. E me lembrei, enquanto eu estava lendo, eu me lembrei da aflição de Jesus no Horto das Oliveiras. Jesus fala, nossa, mas Jesus ficou aflito? Ficou. Mas aquela aflição dele era vivendo uma dor daquele momento. Ele não caiu. Ele não abandonou. Agora, muitas aflições nossas nos fazem abandonar a igreja. Por quê? Porque nossa casa não está alicerçada. Jesus ali estava alicerçado no Pai. E nossa casa? E nossa fé está alicerçada onde? Porque se um vento bate, sopra e eu vou, um sopro levou Adão e Eva a pecar, um sopro levou Sarai e Abrão a cair e se reergueram, e Deus reergueu tudo de novo, né? Então que a gente possa ser essa casa bem alicerçada. Edificar nossa casa na rocha quer dizer construir a nossa vida no amor de Deus, mas não as palavras somente. É muito bom quando falamos, quando o Espírito Santo nos inspira, mas nós vamos saber se isso realmente virou um entendimento quando no meu dia a dia, no meu colega de trabalho, na minha família, hoje mesmo eu já falava sobre isso, temos que lembrar durante todo o dia que nos amamos e nos amamos em Cristo. Louvado seja Deus por essa palavra de hoje, né? E que a gente não atrapalhe os planos de Deus, que a gente construa uma casa bem alicerçada na fé, para que a gente não atrapalhe os planos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.